Faço excepcional dia, né? Hoje é dia de ler parábolas do reino. E hoje a gente vai ler o Sermão do Monte, né? Em Mateus 5. Quando a gente diz assim, hoje eu vou aprender algo, hoje eu vou conviver. Jesus diz, né? Jesus diz que a gente é o pão da vida que dá. Jesus, eu sou, quando a gente fala eu sou o pão da vida que alimenta e aquele que me guia, né? Então, a gente sabe que tem um caminho certo, a verdade, né? E governar é guiar, quando a gente sabe que o Espírito Santo, né, ilumina nós em cada momento. Então, a gente sabe também que governar é guiar, é consolar, orientar. E tudo é um caminho, né? Tudo é uma verdade, né? Então, vamos buscar esse caminho para nós ser mais felizes. Hoje a gente vai ler o sermão da montanha. Acho que estava meio fraco, né? Porque estava ali atrás do microfone. Mas a gente sempre aprende. Então, no sermão da montanha diz o seguinte: Jesus, vendo multidões, subiu a um monte, assentou-se aos seus discípulos e aproximou-se dele. Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os filhos em espírito, pois dele o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Em cada momento ele diz bem-aventurado, né? Ele chama os filhos dele, né? Os discípulos, nós todos, e fala só palavras que nos inspiram, né? A viver um dia melhor, uma vida melhor. E quando a gente lê parábolas, logo acordar, a gente sabe que tem a certeza que está aprendendo muito mais, né? E parábolas é um aprendizado, né? Fala muito, por que Jesus falava em parábolas? Porque ele tinha as pessoas que queriam ouvir ele e as multidão, né? Multidão que queria questionar ele. E ele estava sempre preparado para falar, né? Para os discípulos dele, né? Então, a gente tem que sempre, todo dia, cuidar, né? Cuidar do espírito da gente, o espírito físico. A gente tem todo dia, né? A vida da gente, né? O corpo da gente, o espírito da gente. Então, o físico é o pão diário, né? E o espírito é aquele que cumpre a vontade de Deus. E é Jesus o pão diário. Então, a gente tem que saber que eu sou o pão da vida, né? A voz que entrega aquilo que está na Bíblia, né? Então, todo dia a gente aprende um pouquinho mais aqui, parábolas. E a gente está lendo aqui, bem-aventurados, que Jesus dizia, né? Dizia, bem-aventurados que choram e serão controlados. Bem-aventurados humildes, porque deles herdarão a terra. Bem-aventurado. Em cada palavra ele diz, né? Bem-aventurado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filho de Deus. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque eles é o reino dos céus. Em cada palavra aqui no Sermão do Monte, ele chama todos nós de bem-aventurado. Bem-aventurados sois vós quando os insultares e perseguirem, mentindo, disserem tudo mal contra vós por minha causa. Em cada momento ele está incentivando, né? Vamos, vai, faz,
acontece, né? Você é bem-aventurado. Então, cada bem-aventurado aqui nos leva no caminho de entender e aprender um pouquinho mais. E aqui diz assim, ó, exultai e alegrai-vos, sobremaneira, pois esplêndida, vossa recompensa nos céus, porque assim que perseguiram os profetas e vieram antes de vós. Então, em cada momento, ele diz, né? Vocês não são os primeiros, vocês vão ter que seguir, vão aprender. Então, o Sermão do Monte é um dos sermões mais lindos que eu vi, porque ele fala na certeza, né, de nós seguir em frente aquilo que nós queremos, de não ficar esperando, né, em cada mensagem. E lá Jesus também diz, quantas vezes tem que perdoar o próximo? 70 vezes 7. Então, tudo a gente, né, é guiado, todas as emoções e desejos é guiado naquilo que a gente procura, né, para ser feliz e fazer. Fala muito em compaixão, né, compaixão do próximo. Você sabe que ele está buscando, né, a compaixão, a gente tem que perdoar, né, e a gente sabe que cada um tem o seu momento, a sua vida, então deixa ele seguir em paz, né? Deixa ele fazer aquilo que o coração dele chama. E puro de coração, né? Jesus fala puro de coração, né? Então o coração a gente tem que limpar todo dia. E em cada momento aqui nesses 12 versículos do Sermão do Monte, ele nos dá um conhecimento especial, né? O que é o Sermão do Monte, né? É um discurso mais famoso de Jesus, né? Onde Jesus falava, né? Lá em Evangelho 7 e Mateus, né? Então, os principais ensinamentos de Jesus, né? Nesse Sermão do Monte foi bem-aventurado. Jesus ensina sobre as virtudes que traz a bênção, né? Então, o que trouxe hoje, né? As bênçãos para nós, porque ele está chamando nós em cada momento de bem-aventurado. Então, esse Sermão no Monte, ele traz como os principais ensinamentos bem-aventurados, né? Que ele chama bem-aventurados em cada momento, né? Nós, nessa vida. E o segundo é amor ao próximo, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, ele diz isso com tantas verdades, né? Que a gente tem que seguir e fazer, né? Não só escutar, né? E ali também ele nos ensina o perdão, né? Jesus ensina sobre a importância do perdão e a reconciliação, né? Perdoa, não carrega ninguém. Porque senão, se você não perdoar, você está sempre com aquela mochila nas costas, né? Quando olha para a pessoa, fala, já perdoou, já foi, não tem nem olha, aquilo é passado. E já passou. E ele fala também na oração de Jesus, ensina sobre a oração e confiança em Deus, né? Então tem que tirar esse momento, né, para você pensar assim, puxa, eu tenho confiança no meu Senhor, eu tenho oração para Ele, né? E Ele dá confiança de Deus, né? Então a ética sempre moral da espiritualidade cristã é amar a Deus, né? Amar a Deus, Jesus. Jesus só pediu poucas coisas para nós. Ele pediu para amar a Ele, né? E o amor próximo e perdoar. Então, e seguir os seus passos e continuar a inspirar, guiar as pessoas do mundo inteiro. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente é um chamado, né? Para falar o nome dEle e a palavra dEle. E a sabedoria do Sermão da Montanha é viver com humildade, amar e perdoar. Quando a gente leu tudo isso aqui dizia em poucas palavras, né? Você tem que viver com humildade. Você tem que amar e perdoar. Você tem que viver com integridade, né? E confiar em Deus. E uma visão profunda, né? Porque a vida é plena e continuar sempre a inspirar, né? Tirar aquele tempo de ensinar e falar aquilo que o teu coração diz, né? Não é muito, mas o pouco que você falar, você ajuda muitas pessoas, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui todo dia às 6h22? Nós estamos buscando a palavra dele, né? Nós estamos falando
na parábola que ele ensinou para os discípulos. Então, quem é discípulo? Discípulo é aquele que quer aprender, né? Não quer dizer o que eu ganho, mas o que eu vou aprender com essa parábola? O que eu vou falar dessa palavra, né? Porque o Sermão da Montanha, ele é muito inspirado. Quando ele fala assim, ó, em cada palavra, né? Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles o reino do céu. Né? Então, em cada palavra ele é assim, ó, se você é bem-aventurado, você vai ter reino do céu. Se você é bem-aventurado, porque você chora e será controlado. Se você é bem-aventurado, porque você é humilde e herderão a terra. Você é bem-aventurado porque tem sede e fome da justiça e porque serão fartos. Bem-aventurado, né? Porque são misericórdia, alcançarão a misericórdia. Então, cada palavra no monte, ele dá essa ideia, essa alegria, né? Para cada um que está ali ouvindo ele, que é discípulo dele. Bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurado que serão chamados filhos de Deus, bem-aventurado o que sofre a causa, a perseguição e a justiça, né? Às vezes a gente reclama, né, que tá alguma coisa, né? Diz que quem reclama, clama, né, para a gente mesmo. Então não reclama, né? Vai em frente. Em cada momento aqui ele diz: bem-aventurados que sofrem perseguição e justiça, e deles o reino do céu. Bem-aventurado, né? Em cada versículo aqui, 12 versículos, ele chama de bem-aventurado. Então nós somos bem-aventurados, né? Bem-aventurados os que insultaram e perseguiram, né? E mentindo e disseram mal por vossa causa, né? Então, e no fim ele diz assim, né? Exultai de alegria, vós sobremaneira, pois esplenda vossa recompensa nos céus, porque assim perseguirão os profetas que vieram antes de vós. Ele não diz aqui que nós não vamos ser todo dia, né? Nós vamos ser perseguidos. Mas se nós seguir o caminho certo, o momento certo, a vida certa, fazer o que ele nos ensina, nós teremos uma vida mais fácil, né? Mais perfeita, né? Perante ele. É isso que nós queremos nessa vida. Então respire fundo, né? Vamos para a oração final. Falar dessa parábola, a gente enche o coração de alegria, porque tem uma mensagem, uma mais linda do que a outra, né? Cada momento, né? Quando Jesus abriu as mãos dos seus direitos na cruz, né? Desculpa. Então, em cada momento que ele fez, ele mostrou, né, para nós. E que direito, e ali no outro versículo diz, né, que Jesus, quando a gente aprende que Jesus diz: eu sou o pão da vida, que dá alimento e guia aquele. Então, Jesus é nosso pão, né? E às vezes a gente não é só comida, a gente tem que buscar a palavra dele, né? A palavra que nos alimenta também, né? E o Espírito Santo, né? Ele veio para nos orientar, para governar, veio para governar, guiar, consolar e orientar. Quando você vê essa palavra, você vai dizer: puxa, eu estou agora falando, né, e pensando o que eu vou fazer. Mas sempre tem o Espírito Santo para nos guiar em cada momento da vida e da nossa história, né? Nós estamos aqui terrestre, né? Nós sabemos que o Papai do Céu está no céu. Então vamos fazer o melhor que nós podemos aqui, né? Respire fundo, né? Todo dia a gente lê parábola, todo dia a gente aprende um pouquinho. E nessa parábola, o Sermão da Montanha, puxa, ela vem nos ensinar muito mais, né? Para aprender aquilo que é certo, né? E o que é verdadeiro. Então, diz assim hoje: perdoe meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe todos que estão no nosso lado.
Então, todo dia a gente lê parábola, né? Ela vai ficar gravada aqui, se você depois quer dar uma relida, né? Porque parábola é um conhecimento, né? E uma sabedoria de Deus. E quando a gente pega o que nem nós pegamos agora, o Sermão da Montanha, a gente aprendeu que em cada momento Deus dizia, né? Bem-aventurado, bem-aventurado você, bem-aventurado quem faz isso, né? Então é só seguir esse caminho, né? Como a gente sabe que a gente tem que alimentar o corpo, né? Então tem que alimentar a alma, né? E a alma a gente alimenta com as palavras, né? Quando está muito caído, né? Diz assim, o que eu vou ler agora? O que eu vou aprender agora que Jesus deixou escrito para me entender um pouquinho mais dessa vida, desse momento? Então, só tem uma mensagem, né? Vamos ser felizes. E o dia é hoje, né? Hoje é o dia de aprender, hoje é o dia de entender, hoje é o dia de buscar um pouquinho mais de conhecimento, né? Para a gente saber que a alegria está presente no nosso coração. Valeu? Então vamos terminar a live. 4, 3, 2, 1. Tchau.